Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Peça para Ele falar com você nesta manhã. Senhor meu Deus e Pai, Senhor, fala conosco. Essa é a Tua palavra, Deus. Que a Sua palavra, meu Pai, venha transformar as nossas vidas. Que a Sua palavra, meu Deus, venha edificar, meu Deus, as famílias, a nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, meu Deus, que esta palavra fique guardada em nossos corações e que nós possamos compreender, ó Pai, a verdadeira vontade do Senhor para conosco, Pai. Aquilo que o Senhor deseja que aconteça na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Diga amém, igreja. Graças a Deus. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Eu quero dar as boas-vindas a quem está de casa nos assistindo. Você é instrumento nas mãos de Deus. Você que está aqui, você que está de casa, compartilhe essa mensagem para que ela alcance mais e mais pessoas. A internet é uma ferramenta que nós temos para alcançar vidas para Jesus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Graças a Deus. A palavra de Deus, aqui em Malaquias capítulo 3, que nós lemos, fala a respeito da vinda do mensageiro e do Messias. Fala a respeito da vinda do Senhor e a respeito de como Ele vai tratar os seus, de como Ele vai observar aqueles que são seus e aqueles que deveriam ser seus. E aí vem uma grande questão de como nós devemos nos preparar para os últimos dias. E nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos. E as pessoas às vezes falam: nossa, mas o meu bisavô, meu tataravô, há 500 anos atrás, já se falava dos últimos tempos. Irmãos, os sinais, eles vão multiplicando. Nós vamos identificando as coisas que acontecem no mundo, e principalmente em Jerusalém, porque Deus manda nós observarmos. Observe Jerusalém, ali é o termômetro. E nós vemos tantas coisas acontecendo, tantos sinais acontecendo e multiplicação dos sinais, o que nos leva a entender que nós estamos cada dia mais próximos dos últimos tempos. É assim ou não é, irmãos? É, sim. Quando vai acontecer? Pode ser que aconteça na próxima geração, pode ser que aconteça nesta geração, mas uma coisa é certa: seja o dia que for, seja a hora que for, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos para o dia da vinda de Jesus. E a palavra fala a respeito do mensageiro da aliança, e o mensageiro já veio. Era a voz que clamava em meio ao deserto, que era João, que falava a respeito da vinda do Messias. E o Messias já veio à terra.
Ele já veio, Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, está vivo e está neste lugar. Ele ouve as nossas orações, Ele conhece os nossos corações, sabe das nossas angústias, conhece as nossas dificuldades, mas a palavra de Deus, ela segue adiante, ela diz que Ele virá com fogo purificador, e como o sabão do lavandeiro. Aqui é onde diz que Ele virá com fogo para purificar, e como o sabão do lavandeiro, está falando a respeito de limpeza, de purificação, de nós nos tornarmos limpos. Mas, para nós nos tornarmos limpos, irmãos, nós precisamos entender que nós não temos a capacidade de nós nos limparmos a nós mesmos. Não é como um banho que a gente toma em casa. Não é dessa forma. A purificação, ela vem de fora para dentro. Ela vem do Senhor para nós. É Deus quem pode nos purificar. É Jesus quem pode nos limpar. A nossa justiça diante da palavra de Deus, a justiça dos homens, ela é como um trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? É pano de chão. Fala comigo, pano de chão. É assim a nossa justiça. A gente compra aquele pano branquinho, alvejado, no mercado. As donas de casa, os donos de casa, sabem disso. Vai lá no mercado, você compra um pano branquinho, perfeito, limpíssimo. E aí você leva para casa, aí você descostura, faz lá o pano, passa no chão da sua casa, limpa tudo. Você fala, meu Deus, a casa estava limpa, e olha como é que o pano saiu encardido. É assim ou não é? É assim. A casa está limpinha, passa o pano, fala, meu Deus do céu, onde que estava essa sujeira? Estava lá, normal, faz parte. Tem que limpar a casa todo dia. É assim mesmo. E aí o pano, você olha aquela água, você olha a cor do pano, você fala, meu Deus, que sujeira. E aí você lava o pano, você alveja o pano, e você olha, você fala, puxa vida, não está igual ao pano do mercado, não fica igual. Você pode ferver, você pode fazer o que você quiser, fica lá no meio do pano as impurezas, as sujeiras. Irmãos, é assim a nossa justiça. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, e a gente deve se esforçar, a gente deve lutar com todas as nossas forças, a gente deve se empenhar, sim, mas mesmo assim, tudo aquilo que a gente fizer diante de Deus, a nossa justiça, o nosso julgamento, aquilo que nós achamos que é o melhor, que deve ser, diante dos olhos do Senhor, é como trapo de imundícia, é como pano de chão. Então, nós precisamos entender que a purificação, a limpeza, não é de nós, não é de dentro para fora, é de fora para dentro. É Ele quem nos limpa, é Ele quem nos purifica, é Ele quem troca as nossas vestes, é Ele quem coloca em nós as vestes brancas. E aí o texto continua e fala que Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Sabe, irmãos, eu estava estudando a respeito do refino, da prata, do ouro, e o refino é tornar mais puro, tornar mais limpo, tornar mais fino. A gente vê ouro 18 quilates, vê ou não vê? Ouro 24 quilates, ouro 30. E a palavra de Deus diz que existia um ouro chamado ouro de Ofir, que era o ouro mais puro de todos. Era o nível
mais alto de pureza. Mas quanto mais puro o ouro, mais maleável ele se torna. Mas para purificar o ouro, ele precisa ser colocado no cadinho. É uma peça onde vai o fogo ali muito intenso. E aí a impureza simplesmente ela vai saindo. Se colocam alguns elementos ali para a impureza sair. Qual é a impureza do ouro? Os outros metais, cobre, prata, bronze, outras coisas que podem ter ali, misturadas. E conforme o fogo vai ficando mais quente, mais intenso, então o ouro vai sendo purificado. E o ourives, quando ele está purificando o ouro, que está ali com o cadinho fervendo, vermelho ali, o metal derretido, se você for visitar qualquer ourives, você vai ver que quando ele está purificando o metal, a prata, o ouro, ele está ali olhando, quase que ele não pisca. Sabe por quê? Ele precisa estar atento a qualquer detalhe. E quando é que o ouro e a prata são purificados? E a palavra diz que Jesus, ele se assentará como o ourives, como aquele que purifica o ouro e a prata. E o processo, irmãos, da purificação, não é um processo simples. Percebe que é o fogo que purifica? Então é um processo doloroso, é um processo intenso. Repita comigo: intenso. Intenso. E nos leva a um chamado. E o chamado é o arrependimento. O chamado é nós estarmos limpos diante do Senhor. É nós estarmos purificados diante de Deus. Abra sua Bíblia lá em Tiago. Lá em Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 7. Diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, se acheguem ao Senhor, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Como purificar o coração? Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Quem é que pode suportar o processo, irmãos? Quem é que consegue suportar um processo doloroso? A nossa vida é feita de processos, e nós precisamos passar pelos processos. E o processo de purificação não é um processo fácil. O processo do arrependimento não é um processo fácil, porque eu preciso olhar para mim, identificar onde estão os problemas, e aí eu tenho que pedir ajuda de fora, e falar: Deus, eu não consigo, pois eu dependo da sua graça, eu dependo do seu favor. Então é o Senhor que tem que vir e me limpar, porque eu me arrependo, mas as minhas forças não são suficientes para eu conseguir trazer sobre mim aquilo que eu preciso para eu poder andar. A minha sabedoria, a força do meu braço não é suficiente para eu conseguir corrigir o meu caminho. É o Senhor quem precisa entrar com a providência. Isso é nós dependermos do Senhor, nós buscarmos a Deus, então Ele se achegará a nós. Nós seremos colocados no cadinho para sermos purificados, ali na forja.
na forja, onde o fogo é quente. Mas não é o fogo do inferno, de forma alguma. É o fogo purificador. É o fogo que nos limpa, que nos prepara. Mas observe que quando a palavra fala a respeito da purificação, e a purificação virá sobre todos nós, aqueles que almejam, aqueles que desejam os céus, precisam buscar. Mas só que nós somos comparados à prata e o ouro, a coisas valiosas. Nós somos colocados diante do Senhor como algo valioso, como algo precioso, que precisa ser cuidado, que precisa de cuidados. Mas quando o ourives ele está ali purificando o ouro ou a prata, ele está ali de olho, ele não pisca. Por quê? Pergunta para quem está do seu lado: por que que ele não pisca? Porque quando o ouro ou a prata estão purificados, e eles estão chegando no ponto, o ourives, ele vê o seu reflexo no metal derretido. E aqui tem um grande segredo. Quando Jesus ele diz que ele se assentará como o purificador, ele colocará as nossas vidas para serem purificadas, e nós só estaremos prontos quando Jesus enxergar em nós o rosto dele. A luz do Senhor brilhará no seu rosto. Você está entendendo isso? Quando em nós for visto o rosto de Jesus, então nós estamos no caminho certo. Quando as pessoas falarem para você: poxa vida, eu me lembro de quem você era, eu me lembro de como você era, mas hoje eu vejo você diferente. Hoje você tem uma luz, hoje você brilha diferente, hoje você emana uma paz. As pessoas gostam de estar perto de você. É porque Jesus, lá no cadinho, ele te viu ali como metal derretido, e ele começou a ver o seu próprio rosto em você. É isso que a palavra está dizendo. Então Jesus precisa ser visto em nós, através de nós. Jesus precisa ser visto em nossas vidas. Mas em Malaquias ainda, a palavra diz que há dois grupos de pessoas, dois tipos de pessoas que vão estar na igreja. Abra lá, Malaquias capítulo 3, versículo 13. Deus chama a atenção do seu povo e diz assim: vocês disseram palavras duras contra mim, o Senhor, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Eu os pouparei
como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Mas aqui, irmãos, a gente fala que será vista a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre ímpio e entre crente. Mas aqui são todos que estão dentro da igreja. Há dois tipos de pessoas dentro da igreja, conforme o que está aqui na palavra de Deus. Aqueles que falam: o que tem de bom em servir a Deus? O que tem de bom em ficar chegando no culto cedo? O que tem de bom em estar na igreja todos os cultos? Que proveito tem isso? Ah, eu vou uma vez na semana e está bom para mim. Está bom, para mim basta, não precisa disso. Irmãos, o processo é doloroso, mas aquele que passa pelo processo, ele alcança coisas, irmãos, extraordinárias. O processo não é fácil, mas só que a recompensa, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem desceu ao coração do homem, ouvidos não ouviram, de tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam e o temem e o buscam. A nossa mente não é capaz de imaginar, irmãos, tudo que Deus tem preparado. Nós queremos estar diante do Senhor todos os dias, nós queremos, mas há aqueles que reconhecem o Senhor com alegria e o servem com grande alegria, e a recompensa para esse será extraordinária, e aí se fará a separação. Mas nós precisamos entrar no processo, nós precisamos acreditar que nós estamos passando pelo processo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz: eu venho sem demora. Coloca aí na tela, Apocalipse 3, 10. Venho sem demora. Guarda o que você tem, preserva aquilo que está na sua vida, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. 3:11, perdão, é 3:11. Venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Guarda aquilo que você tem, preserva aquilo que você já conquistou, não volta para o fim da fila. Você tem andado, você tem caminhado, você tem trabalhado, você tem servido. Por que desistir? Por que largar no meio do caminho? Existe uma máxima que é falada por aí, que diz assim que quem está cansado tem que descansar, não é desistir. Quem está cansado descansa, depois continua, retoma o fôlego, retoma as forças e segue adiante. Não é largar tudo pelo meio do caminho, desistir. Não é isso. Quem está cansado, para e descansa. Fala comigo, quem está cansado, para e descansa. É assim que tem que ser. Descansa, depois continua, se fortalece e continua. Apocalipse capítulo 3, ainda versículo 20, se eu não me engano, diz que: eis que estou à porta, se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você. É isso. Ele está à porta, irmãos.
Jesus está às portas. Não é hora de largar mão, não é hora de largar a rede, não é hora de olhar para trás. Quem está com a mão no arado tem que estar firme, focado, de olho no alvo. Não é hora de desistir. Cansou? Para, descansa e segue em frente. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. A partir do primeiro versículo, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Só uma parada até aí, depois a gente continua. Elias havia feito um desafio com os profetas de Baal. Nós conhecemos a história, mas eu vou te lembrar. 450 profetas de Baal, mais 400 que estavam ali servindo. E ali foi feito um desafio, foi lançado um desafio. Que aqueles profetas deveriam clamar ao seu Deus. E então eles colocaram o sacrifício no altar e clamaram desde o amanhecer até a tarde. E eles se autoflagelavam, faziam cortes no seu corpo e gritavam a Baal. E aí Elias falava assim: grita mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo, talvez ele tenha ido descansar, talvez ele tenha ido passear, grita mais alto. E nada aconteceu. Então Elias vai, limpa aquele altar, coloca tudo em ordem, coloca o sacrifício diante em cima do altar e manda jogar muita água. Era um tempo de seca, para você entender. E Elias manda jogar muita água, e a água molha ali o sacrifício, a água molha o altar, a água enche ali os valos que foram feitos em volta do altar. E então Elias fala: Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, responde, Deus, a minha oração, de forma simples. E diz a palavra de Deus que desceu fogo do céu e lambeu o sacrifício, consumiu tudo que estava ali, inclusive a água toda secou. E havia sido feito ali um compromisso. O Deus que respondesse seria declarado como Deus verdadeiro. Só que quem perdesse deveria morrer. Então Elias mata todos aqueles profetas à espada. Todos aqueles homens morreram ao fio da espada. E vamos voltar para a leitura. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer, e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Repita comigo: a viagem será longa. Elias havia derrotado todos aqueles
profetas, os falsos profetas. Havia matado eles ao fio da espada. Jezabel, mulher de Acabe, ficou sabendo por Acabe que era o rei. E Jezabel, irmãos, para você entender, ela era considerada uma mulher tão má, que a impressão que dá é que até o diabo tinha medo dela. De tão ruim que aquela mulher era, de tão ardilosa que era essa mulher, de tão má. Para você ter uma ideia, mais para frente um pouquinho, conta uma história de Acabe e Jezabel, que Acabe tentou comprar umas terras que estavam ali, encostadas no palácio, porque ele queria fazer um jardim, e o dono das terras não quis vender. Jezabel falou para Acabe: Acabe, dorme, descansa, que eu vou resolver esse negócio. Jezabel foi lá e mandou matar o dono das terras. Mandou matar o dono das terras e falou: vai lá, Acabe, agora toma posse, porque o dono já morreu, vai lá e pega as terras para você, que não vai ficar nem para os filhos. Para Acabe poder ter um jardim para ele. Então essa mulher era muito ruim, ela dava maus conselhos para Acabe, ela induzia Acabe a fazer coisas terríveis. Acabe não era um cara bonzinho, mas ela conduzia ele a fazer coisas horrendas. E Elias, quando ouviu as ameaças pelo mensageiro, Elias ficou com medo. Olha só, irmãos, Elias, um homem de Deus, mas com os mesmos temores que todos nós podemos ter. Homem como todos nós somos, ser humano como todos nós somos, sujeito às mesmas dores, sujeito às mesmas paixões, mas um homem de Deus. Jezabel ameaçou e ele falou: eu vou preservar a minha vida, eu vou fugir. E ele caminhou e deixou o servo dele e andou mais um dia inteiro. E aí ele faz uma oração a Deus. Olha a oração que ele faz, lá no versículo 4, ele fala assim: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Elias, ele resolve desistir. Fala comigo, Elias decidiu desistir. Mas ele não tirou a própria vida. Ele falou: Deus, tira a minha vida, eu não estou aguentando mais. Me mata, Deus, porque eu não estou suportando mais. Eu quero morrer. Mas a palavra de Deus diz que ele deitou e dormiu. Ele dormiu. Elias estava passando por um processo difícil, irmãos. Estava passando por um processo complicado. A mente dele ali estava sendo abalada por causa das ameaças dessa mulher. Perceba, Elias não temeu os 450 falsos profetas, mais os outros 400 que estavam lá. Elias não teve medo deles, porque a batalha ali não era na carne, não era na força do braço. A batalha era espiritual. Elias tinha plena confiança em Deus. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Mas quando ele recebe as ameaças de morte de Jezabel, ele fala: eu vou correr, porque essa mulher, ela vai cumprir com a palavra dela, ela vai me pegar. Elias não levou para o mundo espiritual, Elias trouxe para a carne. Ele falou: eu vou correr, porque agora não é uma briga de oração, agora é uma batalha. Essa mulher vai vir contra mim, ela vai judiar de mim, ela vai me torturar até a morte. E ele teve medo e correu, fugiu. Irmãos, quantos de nós já tivemos medo na vida? Medo de algo não dar certo, medo de algo não se concretizar, medo de não funcionar algo, medo de não conseguir
cumprir com os compromissos. Quantos medos, irmãos? O processo não é fácil. Fala para quem está do seu lado, o processo não é fácil. Mas se você suportar o processo, Deus tem proposto para você um grande caminho pela frente. Fala para quem está do seu lado, se você suportar o processo. Fala para essa pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala para ela assim, se você suportar o processo, Deus tem um grande caminho para você. Tem um grande caminho pela frente. Tem coisas grandes pela frente para a sua vida. E Deus manda um anjo. E o anjo desperta Elias. E coloca diante dele ali o pão e a água. E fala para ele, coma, beba. Coma e beba. Porque tem um grande caminho pela frente. Tem muita coisa pela frente. Fala para quem está do seu lado, ainda tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa. Elias come, bebe, e ele encosta de novo para dormir, irmãos. Parece o despertador tocando, a gente colocando na soneca, encostando de novo. Quem nunca fez isso? Põe na soneca e encosta de novo. Elias colocou o anjo na soneca e falou, vou dormir mais um pouquinho. E aí o anjo cutuca Elias de novo, fala, Elias, você já descansou, Deus não vai te matar, agora é hora de continuar, come e bebe, porque tem uma grande jornada pela frente. Fala para quem está do seu lado, tem uma grande jornada pela frente. E Deus dá uma saída para Elias. Deus fala para Elias, Elias, você vai ungir Azael, Jeú e Eliseu. Você vai ungir esses 3 homens. Você vai seguir essa jornada agora, porque você tem que correr, tem muita coisa para você fazer. Fala para quem está do seu lado, ainda tem muita coisa para você fazer. E fala para ele, olha, você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, e você vai ungir Eliseu. Azael e Jeú serão reis, Eliseu será profeta no seu lugar. Quem resistir a Azael, quem ficar vivo depois de Azael, lá da família de Acabe, do reinado de Acabe e de Jezabel, Jeú vai dar um jeito. Quem ainda ficar vivo depois de Jeú, Eliseu vai dar um jeito. Fica tranquilo, eu já preparei tudo. Deus falou para Elias, Elias, você só precisa se levantar e ir. Tem um grande caminho pela frente. Mas virão 3 depois de você, que vão fazer acontecer. Virão 3 depois de você, que vão te ajudar na sua jornada. Virão 3 depois de você, que vão dividir o peso com você. E você vai ver como é que você vai conquistar. Virão 3 sobre a sua vida. Fala para quem está do seu lado, virão 3 sobre a sua vida, que vão fazer você cumprir a sua jornada. Fala, que vão fazer você cumprir a sua jornada. E hoje você vai receber 3 bênçãos sobre a sua vida. 3 bênçãos. 3 bênçãos sobre a sua vida, que vão te ajudar a você cumprir a sua jornada. A sua família está com você. E é assim, irmãos, um dá o braço para o outro, a gente anda junto e todo mundo caminha adiante. Ninguém aqui foi chamado para correr, para sair correndo desesperado, sozinho, não. Nós somos chamados para caminharmos juntos. Juntos, irmãos, nós vamos muito mais longe. Muito mais longe. Elias, dali, ele se levantou e ele andou 40 dias e 40 noites. Ele seguiu uma jornada
pela frente onde ele não se cansou, porque ele havia recebido o sustento do Pai. Eu quero chamar o diaconato para se preparar, chamar as crianças lá embaixo, porque nós vamos participar dessa mesa da ceia do fortalecimento. A ceia do fortalecimento. Já está tudo preparado. Talvez você tenha se cansado pelo caminho, talvez você tenha se esforçado tanto, e você possa ter entrado como aquele segundo grupo, ou aquele primeiro grupo como nós lemos, que falou assim: do que adianta fazer tanta coisa? Do que adianta eu me desgastar tanto? Do que adianta eu me esforçar tanto? Sendo que os injustos parecem prosperar tanto. Mas aí, tem outro grupo que fala assim: eu vou dedicar a minha vida, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar mais do que eu já tenho me empenhado, eu vou dar um pouco mais de mim, eu vou dar um passo a mais. E esses receberão a recompensa extraordinária. Esses serão aqueles que, quando Jesus colocar no cadinho, ele vai ver o rosto, ele não vai desprezar o metal. Ele vai falar: esse aqui está preparado, esse aqui está pronto para a glória, esse aqui está pronto, porque ele está abrindo a porta, eu vou me assentar com ele, e eu vou comer com ele, e ele vai comer comigo.